O que você faria se ganhasse na loteria amanhã e ficasse absurdamente rico? Você substituiria uma de suas mãos por uma motosserra? Construiria uma sala feita inteiramente de marshmallow? Como assim não? Só eu? Não importa o que veio à sua mente. É provável que algum rico em algum lugar já tenha feito algo igualmente maluco. Então, desde procurar os segredos da imortalidade, até despejar cocô equivalente a 100 cavalos em uma árvore de Natal gigante, aqui estão algumas das coisas mais malucas que os ricos já fizeram. Escândalo das nozes. Viajar em classe econômica pode ser difícil. Assentos apertados e voos longos são uma receita para a frustração. Mas a maioria de nós se vira sem ter algum tipo de colapso nervoso. No entanto, para os absurdamente ricos, até mesmo o tratamento de primeira classe pode ser motivo suficiente para um acesso de raiva. Em 2014, a vice-presidente da Korean Air, Heather Cho, estava voltando de Nova York para a Coreia do Sul. Como passageira de primeira classe, ela recebeu algumas macadâmias de cortesia antes do avião decolar. Parece adorável, não é? Bom, não foi o que ela achou. Veja bem, essas nozes foram fornecidas a ela, em sua embalagem original, mas ela esperava que fossem servidas em um prato. Que horror! Furiosa, ela ordenou ao chefe da tripulação, Park Chang-jin, que pedisse perdão de joelhos. Não satisfeita em apenas humilhá-lo, ela continuou a golpear repetidamente os nós dos dedos dele com um tablet, antes de demiti-lo ali mesmo e expulsá-lo do avião. Cara, que trabalho! E a cerejinha do bolo? As nozes, na verdade, foram servidas corretamente, de acordo com o protocolo da Korean Air. Ela estava apenas sendo uma diva. Apesar de suas tentativas de encobrir o incidente, o chamado incidente da raiva das nozes eventualmente tornou-se público, e Cho foi justamente criticada por seu comportamento. Park foi reintegrado e recebeu $18 mil de indenização, e Cho serviu 5 meses de prisão por violação da segurança do avião, coerção e abuso de poder. Nozes. Sabe, fazer vídeos pro YouTube pode ser bem divertido, e eles me garantem uma vida até bem confortável, mas não estou nem perto de ser rico como as pessoas desse vídeo. Por isso resolvi embarcar no mundo dos investimentos com a Pocket Broker, uma das melhores plataformas de negociação do mundo. Eu não sou nenhum especialista e nem entendo com precisão como funcionam os detalhes do mercado, mas depois de criar uma conta no Pocket Broker, eu descobri que a melhor opção para mim é o Social Trading. Lá eu consigo escolher entre os melhores operadores de trade da plataforma, acompanhar seu progresso e então apenas copiar as operações para repetir o sucesso nos investimentos. É isso mesmo, você pode copiar as movimentações dos investidores mais bem-sucedidos do site. Na plataforma, você apenas tem que acompanhar o movimento do gráfico, abrir uma negociação quando as ações estiverem em ascensão ou declínio e fixar o seu lucro. E aí, já se sente pronto para se aventurar no mercado de investimentos? Então corra pro link da Pocket Broker que eu deixei aqui na descrição. E na hora de se registrar, lembre-se de usar o meu código, porque com ele você vai receber um bônus de 60% no seu primeiro depósito. Só não vai ficar rico e começar a fazer loucuras como a pessoa a seguir. Uma celebração saudita. Todo mundo sabe que a elite saudita é muito, muito rica, e eles adoram mostrar isso. Então, quando o príncipe saudita, Fahd Al Saud, terminou sua licenciatura em 2013, ele quis fazer uma grande celebração. Em vez de realizar uma festa tradicional, ele decidiu gastar mais de $16 milhões para reservar sessões inteiras da Euro Disney em Paris, para si e 60 convidados. Uau! Eu nem sabia que isso era possível, mas o dinheiro fala mais alto. Eventos feitos sob medida foram organizados para o príncipe e seu grupo, e personagens aparentemente raros da Disney fizeram aparições para ele. Eu não sei o que classifica um personagem da Disney como raro, mas caramba, 16 milhões. Aposto que você poderia usar o Pluto como apoio para os pés com esse dinheiro. Dito isso, Fahd permitiu que o público em geral entrasse e também conhecesse alguns desses personagens. Isso é realmente louvável. Por incrível que pareça, é praticamente tudo o que sabemos sobre a festança colossal. Acontece que os funcionários do parque receberam ordens estritas para não falar do príncipe. Então seu palpite é tão bom quanto o meu sobre quais segredos confidenciais da Disney ele tinha acesso. Talvez eles até tenham descongelado o Grande Walt para ir à Montanha do Trovão, vai saber. Jurassic Park de Clive Palmer. Imagine um homem idoso, excêntrico, de cabelos grisalhos, obcecado com a ideia de criar um parque temático povoado por dinossauros. Agora, elimine essa imagem de John Hammond, de Jurassic Park. Estou falando do bilionário australiano da vida real, Clive Palmer. Nosso garoto é um verdadeiro excêntrico, responsável por investir centenas de milhões de dólares em um segundo Titanic, ainda inacabado, antes de tentar um mundo pré-histórico. Sim, nosso velho Clive montou um parque amplo cheio de 160 dinossauros animatrônicos, chamado...
Palmersaurus. Ego inflado à parte, parece que teria sido um dia divertido, se não tivesse sido um fracasso. Sim, longe da cidade dos dinossauros expansiva que foi prometida, o parque era pequeno, caro e mal construído. Os animatrônicos se moviam tão lentamente quanto, bem, lesmas. E o lugar estava gravemente subdimensionado em funcionários. Em pouco tempo, as pessoas pararam de visitar, e o parque foi deixado para apodrecer. Mas Clive tinha um plano. Ele entrou em contato com os cientistas responsáveis pela primeira clonagem bem-sucedida de mamífero, a ovelha Dolly, e começou a discutir a ideia de ressuscitar dinossauros da vida real. Eu tô falando sério. Não é como se tivéssemos vários filmes explicando por que isso é uma ideia terrível. Além disso, ele não conseguiu cuidar nem dos animatrônicos. Portanto, esses grandes planos para Palmersaurus parecem extintos por enquanto. Mesmo assim, Clive aparentemente está planejando uma reforma de 100 milhões de dólares na atração. Desculpe, mas assim como Jurassic Park, eu só consigo ver isso terminando em desastre. Mas sabe o que não vai terminar em desastre? Clicar nos botões de curtir e se inscrever. Assim você nunca irá perder mais vídeos malucos como esse. E aí, tudo feito? Maravilha! Então, de volta ao assunto. Uma escapada de Escobar. A menos que você tenha vivido embaixo de uma pedra, é provável que tenha ouvido falar de Pablo Escobar. Sabe, aquele notório, perigoso e incrivelmente rico chefão do crime colombiano. Ele já se foi, mas na época em que estava vivo, ele se tornou conhecido como o criminoso mais rico da história. Mas o quão rico ele realmente era? Bom, enquanto fugia da lei, no início dos anos 1990, ele casualmente ofereceu pagar toda a dívida nacional da Colômbia, de 10 bilhões de dólares, em troca de sua liberdade. Ele era rico assim. Então digamos que ele tinha dinheiro para queimar, certo? Bom, você ficaria surpresa. Veja bem, Escobar levou sua família com ele enquanto fugia, o que deve ter sido as piores férias de todas. Enquanto se moviam entre os esconderijos, suas condições de vida às vezes eram precárias. Na verdade, uma noite estava tão frio que sua filha ficou com hipotermia. E qual foi a solução de Escobar? Ele queimou 2 milhões de dólares em dinheiro para aquecer todo mundo. Meu Deus, isso é absolutamente ultrajante. Se eu tivesse tanto dinheiro para literalmente queimar assim, eu estaria dormindo tranquilo, esteja eu fugindo ou não. A iniciativa da imortalidade. É justo dizer que uma das únicas coisas que o dinheiro não pode comprar é o tempo. Afinal, ninguém é imortal. Mas o bilionário russo Dmitry Itskov está tentando mudar isso. Sério. Em 2011, Itskov criou algo que ele chama de Iniciativa 2045, uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo tornar a vida eterna uma possibilidade genuína. Mas como? Transferindo a consciência humana para corpos de robôs, é claro. Sim, pode parecer algo saído de um filme de ficção científica cafona, mas é totalmente verdade. O plano é transferir a mente humana para um cérebro artificial, conectado a um corpo robótico ou holográfico. Dessa forma, não seríamos afetados pelo envelhecimento e, teoricamente, poderíamos viver pelo tempo que o corpo artificial permitir. Ele está absolutamente convencido de que isso será uma realidade em 2045. Bom, ele pode estar convencido, mas me parece totalmente maluco. Quer dizer, como faz para transferir uma consciência humana? De fato, há um grande debate entre a comunidade científica sobre se algo assim poderia ser possível. A maioria dos cientistas é firmemente contra a ideia, embora o excêntrico bilionário Elon Musk pense que isso irá acontecer mais cedo ou mais tarde. Eu confio nas palavras dele mais do que na maioria da comunidade científica? Provavelmente não. Mas se você estiver assistindo a esse vídeo nos anos 2040, com o seu corpo robótico, então podemos dizer com segurança que deu certo. Você realmente gostaria de viver para sempre em um corpo de lata? Diz pra mim nos comentários abaixo. Calígula excêntrico. Ao longo da história, houve muitos governantes malucos e ricos, que também eram simplesmente malucos. O principal entre eles foi sem dúvida o imperador romano Calígula, que reinou de 37 a 41 d.C. Esse cara era uma peça de museu. Para começar, ele mudou legalmente o seu nome para Deus Júpiter, e até se vestiu como ele na tentativa de ganhar respeito, mas não deu certo. Seu ego também o levou a aprovar uma lei, proibindo as pessoas de ficarem sobre ele, só para que não pudessem ver sua careca. Fala sério. Mas que insegurança. E ele tentou entrar em um relacionamento romântico com a Lua. Sim, aquela lá no céu. E digamos que também não deu muito certo. Ao lado de sua insanidade estava sua obsessão por riqueza. Além de tomar banho em moedas de ouro, o imperador também era conhecido por dissolver pérolas preciosas em vinagre e bebê-las como demonstração de suas riquezas. Eca! Mas apesar de toda essa loucura, o que mais deixou ele conhecido foi o tratamento dado a seu cavalo de corrida, Incitatus. Calígula o amava. E bom Incitatus ganhou um estábulo que era mais um palácio, completo com servos que o alimentavam com aveia misturada com flocos
sacos de ouro. E sempre que o cavalo mimado estava prestes a participar de uma corrida, toda a vizinhança era ordenada a permanecer em silêncio durante o dia inteiro anterior para que ele pudesse se concentrar. Uma insanidade total, mas não poderia ficar mais estranho do que isso, certo? Bom, segundo a lenda, Calígula chegou ao ponto de renomear o seu cavalo como cônsul do Estado romano, essencialmente tornando ele um dos grandes figurões responsáveis pelas coisas. Na verdade, Calígula foi eliminado antes que isso pudesse acontecer, mas o imperador queria isso. Um cavalo como político. Imagino que teria feito um trabalho melhor do que o que temos atualmente. Festa dos Illuminati. Todos nós já ouvimos rumores de festas secretas realizadas pelos ricos e poderosos. Organizações elusivas como os Illuminati e os maçons possuem rumores de realizar encontros confidenciais para influenciar toda a nossa sociedade. Assustador. Mas lá em 1972, a baronesa Marie-Hélène de Rothschild, da proeminente família bancária francesa, realizou uma festa exclusiva tão selvagem e tão extravagante e tão totalmente insana que envergonhou os maçons. O baile surrealista dos Rothschild foi uma exibição bizarra de extravagância, que era como uma daquelas reuniões míticas dos Illuminati ganhando vida, com um orçamento aparentemente interminável, inúmeros convidados famosos e uma variedade de decorações e fantasias perturbadoras. Tinha de tudo. E quando digo perturbadora, quero dizer isso mesmo. Imagens satânicas e decorações ocultas adornavam o caro chateau onde o baile foi realizado. E quanto ao jantar, ele foi servido em um manequim velho e assustador. E se os convidados já não estivessem traumatizados o suficiente com isso, as mesas de jantar em si eram decoradas com bonecas de bebê em decomposição, tartarugas empalhadas e pratos peludos. Nojento. Acho que não conseguiria aproveitar minha refeição com esse tipo de decoração. O que há de errado com o Burger King? Eles estavam fazendo uma referência irônica às sociedades secretas que supostamente tinham essas festas, ou estavam realmente se deliciando com a realidade? Não tenho certeza. Mas o que você acha? Diz aí nos comentários abaixo. O Palácio no Céu. Se eu pudesse evitar voar comercialmente, eu faria isso. Toda a experiência pode ser totalmente desgastante, e isso sem incidentes relacionados a nozes. O ponto é que voar deveria ser divertido, e parece que o sultão de Brunei, Hassan al-Bolkiah, concorda comigo, porque seu avião particular é tão equipado que ele poderia viver naquilo. Conhecido como o Palácio Flutuante, o jato tem todas as comodidades que um sultão pode precisar. Um quarto principal com banheiros privativos, uma sala de conferências, uma sala de jantar formal e tudo mais. Tudo isso parece ser muito prático para mim, mas parece que para Bolkiah não se trata apenas de praticidade. A decoração é absolutamente coberta de ouro sólido e folhado, até mesmo o vaso sanitário. Isso mesmo, todo mundo faz cocô, mas apenas alguns de nós fazem isso com estilo. Mas quanto custou tudo isso? Bem, o jato básico da Boeing e todos os extras malucos como vasos dourados teriam custado ao sultão de Brunei mais de 500 milhões de dólares. Meu Deus! Isso é muito dinheiro. Por outro lado, este é o mesmo cara que uma vez gastou mais de 24 mil dólares em um corte de cabelo. Quando você tem uma bela cúpula brilhante como eu, um corte de cabelo não é necessário. Mas já chega desse cara. Eu vou dar o fora daqui com o meu novíssimo Fala Sério Cóptero. Uma lagosta por dia. O luxuoso trem intercontinental do líder norte-coreano Kim Jong-un é uma viagem realmente impressionante, mas antes pertencia ao seu pai, Kim Jong-II. Ele tinha pavor de voar, então pegava o megatrem para todos os lugares. Em sua época, os vagões espaçosos eram preenchidos com móveis confortáveis, quartos, banheiros e um monte de guarda-costas. E se Kim ou seus convidados ficassem com fome, eles podiam pedir comida ou bebida de uma enorme seleção de países. Embora Kim tinha um pedido, do qual ele gostava mais particularmente. Se você achou que o trem em si era maluco, então escuta só isso. Aparentemente, o antigo líder norte-coreano era tão aficionado por lagostas frescas que as tinha transportadas de helicóptero para o trem todos os dias. Não importava onde ele estivesse no mundo. Meu Deus! Eu só consigo imaginar a quantidade de dinheiro e esforço necessários para realizar uma tarefa tão ridícula. Mas uma coisa é certa. Deliveroo não teria a menor chance. Até hoje, o trem ainda é usado por seu filho, Kim Jong-un, e é mais do que apenas chique. Os vagões são a prova de balas para desapontar qualquer potencial assassino, atendidos por um exército de atendentes femininas e flanqueados por trens de segurança adicionais cheios de guardas. Então não é apenas um jeito luxuoso de viajar, é também uma fortaleza móvel. Caramba! A vida e os tempos de Nicolas Cage. Nicolas Cage. Deve ser o ator mais insano de todos os tempos. Mas acontece que a loucura se estende muito além de suas performances na tela. A vida inteira desse homem é absurda. Ele já foi perseguido por um mímico. Acordou com um cara nu em seu quarto, usando seu casaco e comendo um picolé de chocolate. E possui um corvo que aparentemente xinga ele. Muito maluco, mas fica ainda pior. O excêntrico ator de cinema uma vez embarcou em uma busca para encontrar o Santo Graal. Sim, o lendário artefato que escapou dos especialistas por centenas de anos.
Sem surpresa, ele falhou em recuperá-lo. A Lenda do Tesouro Perdido foi apenas um filme, Nick. Você não pode sair por aí, saqueando artefatos inestimáveis de túmulos antigos na vida real. Esse fato claramente irrita Nick. Então, ele está fazendo sua parte para garantir que haja mais túmulos para saquear para futuras gerações. E com isso eu quero dizer o dele próprio. Sim, Cade comprou seu próprio túmulo em forma de pirâmide por $61 mil, em preparação para o dia trágico em que perderemos este deus entre os homens. Não há palavras sobre se ele escolheu fazer uma armadilha, mas ele com certeza parece o tipo assombrado. Quer dizer, lá em 2007, ele gastou uma quantia incrível de $3.400.000 em uma mansão em Nova Orleans, que se diz ser uma das propriedades mais assombradas da América, construída na década de 1800 por uma criminosa sadista chamada Madame Lalaurie. É seguro dizer que todo tipo de horrores indescritíveis aconteceram ali dentro. Então, por que Cade a comprou? Bom, ele queria escrever o seu próximo grande romance de terror americano e achou que seria o lugar perfeito para isso. Só que depois de gastar todo esse dinheiro, ele rapidamente desistiu de escrever o livro, faliu e foi forçado a vender o lugar. Tinha que ser o Cade. A Vingança de Burt Reynolds. Burt Reynolds era um popular ator americano e celebridade dos anos 1970, conhecido por sua extensa filmografia, algo que lhe rendeu milhões de dólares. Mas eu argumentaria que há algo muito mais maluco pelo qual ele deveria ser conhecido. Eu vou contar a história. Burt estava cansado do National Enquirer, um jornal que ele diz ter escrevido bobagens sobre ele por anos. Então, decidiu se vingar merecidamente, da maneira mais diabólica possível. Veja só isso. Reynolds possuía um rancho, um helicóptero e nada menos do que 100 cavalos. E todos esses cavalos produziam muita, mas muita caca. Em uma noite, em dezembro de 2013, ele fez com que o seu piloto de helicóptero coletasse uma enorme quantidade dessa caca dentro de uma rede e depois decolasse em direção à sede do jornal. E você consegue imaginar para onde isso está indo, né? O piloto alcançou seu destino e posicionou o helicóptero em cima de uma árvore de Natal colossal, do lado de fora do prédio do escritório. Uma que eles estavam super orgulhosos de mostrar. Então, bum! Ele soltou a carga pegajosa. Com um barulho nauseante, a árvore inteira foi totalmente coberta por esterco fedorento, e o helicóptero saiu voando noite adentro. Meu Deus! Por incrível que pareça, ninguém fazia a menor ideia de quem estava por trás do ataque. Isso é, até 2015, quando Burt confessou tudo e admitiu quanto isso o fez se sentir melhor. Não temos certeza se ele enfrentou acusações por devolver ao Enquirer um pouco de sua própria caca, mas duvido que ele se importasse muito de qualquer maneira. Olhos de CGI. Houve um tempo no início dos anos 2000 em que Wesley Snipes era um dos atores mais requisitados de Hollywood. Ele ajudou a inaugurar a febre dos filmes de super-heróis, com seu papel principal nos filmes de Blade. Mas a fama e a fortuna acabaram subindo à sua cabeça. Enquanto filmava Blade Trinity em 2004, Snipes tornou-se uma completa diva, algo que nunca deveria acontecer. Ele se recusava a aparecer no set para qualquer coisa, além de seus próprios close-ups, e ficava em seu trailer fumando a maior parte do dia. Por causa desse comportamento, ele não se dava muito bem com o diretor David S. Goyer. Na verdade, ele se recusava a falar com ele fora de notas adesivas e exigia ser chamado apenas de Blade. Uau, mas que bebezão, fala sério. Em uma cena fatídica, Snipes se recusou a abrir os olhos quando Goyer o dirigiu, forçando a equipe de efeitos especiais a editar tudo na pós-produção. Não consigo enfatizar o suficiente o quão estúpido isso parece. E foi de ridículo para perigoso quando Snipes supostamente tentou estrangular Goyer. Uau, isso parece feio. Digamos que Snipes desapareceu em grande parte do cinema, depois que as notícias de suas travessuras foram divulgadas. Aparentemente, ninguém quer trabalhar com um ator que nem mesmo abre os olhos se você não avisar com uma semana de antecedência. Recluso rico. Howard Hughes foi um empresário americano, produtor de cinema e filantropo, nascido em 1905. Com um patrimônio líquido equivalente a incríveis $11 bilhões nos dias de hoje, ele era confortavelmente um dos homens mais ricos de sua época. Em seu auge, o cara era um playboy elegante que as mulheres queriam e os homens queriam ser. Só que o dinheiro não pode comprar a sua sanidade. E quanto mais velho Hughes ficava, menos estável ele se tornava. Ele era hipocondríaco e gradualmente tornou-se também germofóbico. Isso ficou tão ruim que ele começou a usar caixas de lenços de papel nos pés para se proteger. À medida que esses comportamentos bizarros se intensificavam, ele se tornava cada vez mais recluso, escolhendo passar dias inteiros totalmente sozinho. Além disso, ele desenvolveu um caso grave de transtorno obsessivo-compulsivo. Em vez de uma dieta variada, Hughes comia exatamente a mesma coisa para jantar todas as noites. Um bife ao ponto com salada e ervilhas. E ele só comia as ervilhas muito pequenas. As outras eram empurradas de lado. Em certo momento, Hughes se isolou dentro de um estúdio de cinema por 4 meses inteiros. E enquanto estava lá, ele sentava na escuridão,
sozinho e totalmente nu, assistindo filmes repetidamente. Ele se recusava a comer qualquer coisa, além de chocolate e frango, bebia apenas leite e se cercava de pilhas de caixas de lenços de papel, que ele rearrumava repetidamente e incessantemente. Ok, ele supostamente nem saía para ir ao banheiro, optando por fazer xixi em garrafas. Mas o que raios ele fazia se precisasse fazer o número 2? Quando as estranhas férias chegaram ao fim, Hills era uma sombra desleixada de seu antigo eu, e tudo por vontade própria. É realmente triste. O próprio homem resumiu tudo isso em sua agora famosa citação: "Não sou um milionário paranoico e demente. Caramba, eu sou um bilionário." Belas palavras, Huey. Belas palavras. A grande compra de Basinger. Algumas celebridades gastam fortunas em frotas de navios, outras para negócios para os quais não estão preparadas, e outras ainda têm seus terríveis projetos de paixão. Estou falando de você, Battlefield Earth. Kim Basinger, no entanto, famosa em Hollywood nos anos 1980, achou tudo isso previsível demais. Então ela comprou uma cidade inteira. Isso mesmo, em 1989, Basinger comprou a cidade de Brassington, na Geórgia, por $20 milhões, equivalente a quase 50 milhões hoje em dia. Ou melhor dizendo, ela comprou a maior parte das terras onde a cidade foi construída. Pode parecer um desperdício ridículo de dinheiro, mas ela tinha grandes planos para o lugar. A atriz pretendia transformar a cidade em uma grande atração turística, com vários estúdios de produção e gravação, e até mesmo seu próprio festival de cinema. E como nunca ouvimos falar de um lugar turístico como esse na Geórgia, é provável que podemos concluir que as coisas não deram muito certo para a cidade de Kim. Em 1993, ela desistiu de um filme, para o qual havia sido verbalmente contratada, e acabou pagando um acordo de $3 milhões e 800 mil para Mainline Studios, levando ela à falência. Por conta disso, ela vendeu a cidade, mas só conseguiu $1 milhão por isso. Hoje em dia, eu apostaria que os moradores não têm absolutamente nenhuma lembrança do fracasso, e consequentemente, o resto do mundo não tem lembrança de Braselton. Um aniversário com estouro. No meu último aniversário, meu tio Fernando e eu brincamos de corre-cutia por 2 horas seguidas. Já no aniversário de 43 anos do boxeador profissional Floyd Mayweather, em 2020, ele teve dançarinas exóticas em aviões minúsculos e um terno que provavelmente custou mais que a minha casa. Sim, quando os ricos comemoram aniversários, eles não se preocupam com o jogo de colocar o rabo no burro. Após ganhar incríveis 275 milhões em sua luta anterior, Mayweather decidiu gastar uma fortuna em uma festa colossal, frequentada por todos os seus amigos famosos. O boxeador reservou uma boate inteira em Hollywood e até choveu pilhas de dinheiro em seus convidados durante toda a festa. Só que o dinheiro era falso e tinha o rosto de Mayweather nele. Meu Deus! Só para caso alguém presente esquecesse de quem era a festa, eu acho. Dada a extravagância de toda a festa e o enorme ego do nosso atleta, eu não ficaria surpreso se o próprio Mayweather disparasse dinheiro personalizado de um canhão. Talvez no próximo ano minha mãe deixe eu fazer minha festa no McDonald's. A mulher gato. Vou dar a vocês alguns conselhos de vida gratuitos. Não se incomodem com cirurgia plástica. Vocês já são todos bonitos. Além disso, você corre o risco de parecer com Jocelyn Wildenstein. Pera aí. Essa é a foto de antes. Aqui está. Essa aqui é ela agora. Sim, só vou deixar isso no ar. Wildenstein é uma socialite suíça que casou com um bilionário negociante de arte em 1978 e subsequentemente ficou obcecada em atualizar a sua aparência. Após um divórcio tumultuado em 99, ela recebeu um acordo de $2,5 bilhões, com um adicional de 100 milhões por ano, com uma única condição: ela não podia usar nenhum dos pagamentos em seu rosto. Agora, eu não sei se ela usou o dinheiro do acordo ou o dinheiro da sua família, mas com certeza não parou de fazer cirurgias. Em 2017, ela disse que poderia continuar passando por cirurgias até seus 90 anos, e calculou que já havia gasto cerca de uns 6 milhões e meio com isso. Cara, acho que você consegue entender por que ela ganhou o apelido de Mulher Gato. A cirurgia super excessiva deixou ela com uma aparência quase felina, mas se me perguntarem, o resultado é um pouco menos gato e um pouco mais catástrofe. Mimos para cachorrinhos. Onde seu cachorro dorme? No pé da sua cama? No canto da cozinha? Lá fora, em uma casinha de cachorro fofa? Todos lugares perfeitamente normais. Mas se você for a socialite de Nova York, Paris Hilton, você nunca aceitaria condições tão precárias para seus amigos peludos. Em 2009, ela gastou uma incrível fortuna de $325 milhões em uma mini mansão de 2 andares para seus cachorros de estimação. Isso já é loucura, mas tenha em mente que em 2009, o preço médio das casas nos Estados Unidos era de apenas 185 mil. Então, a casa canina de Hilton não ficava muito longe do dobro do preço de uma casa humana completa. Caramba! A mansão em si tem 28 metros quadrados, é totalmente climatizada e até abriga móveis caros, de Philip Stark. Isso é um grande negócio. Esses doguinhos têm um espaço mais chique do que eu, e estou disposto a apostar que eles também não precisam pagar aluguel. Na verdade, acho que eles devem comer melhor do que eu também. Droga! Bebendo icebergs.
Os Emirados Árabes Unidos vem tendo um grande problema com seca ultimamente. É um lugar quente e a água está ficando cada vez mais difícil de encontrar, o que levou algumas pessoas a elaborarem soluções criativas. Um empresário emiradense chamado Abdullah Al-Sherri anunciou em 2017 que tem um plano. Ele vai transportar um iceberg inteiro da Antártida para o Golfo Pérsico. Ok. Para ser sincero, digamos que a lógica por trás do plano é bem sólida. Um iceberg médio contém 75 bilhões e 710 milhões de litros de água doce. Isso daria uma grande ajuda para resolver a escassez de água. E é teoricamente plausível que um grupo de navios possa amarrar um iceberg e arrastá-lo pelo oceano. No entanto, se isso realmente pode dar certo é uma outra questão. Em primeiro lugar, a vasta jornada de mais de 9 mil quilômetros levaria um ano e cerca de 30% da massa do iceberg iria derreter ao longo do caminho. E o que conseguisse chegar ainda precisaria ser mantido adequadamente, enquanto a água é colhida. Isso iria exigir um enorme sistema de refrigeração super high-tech para ser realizado, sem mencionar o custo imenso de tentar tal façanha. Não houve nenhuma palavra sobre o projeto desde que foi anunciado inicialmente, então teremos que esperar para ver se a ideia maluca se sustenta. E com isso, parece que terminamos mais um de nossos vídeos. Mas e aí, qual você achou que foi a história mais maluca? E existe algum outro ricaço excêntrico que você quer ver por aqui? Diz aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!